Olá, irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. É bom estar aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a palavra. Hoje eu quero meditar usando o texto de Romanos, capítulo 5, lendo alguns versos com os irmãos, para podermos falar sobre a nossa ligação com Cristo ou a nossa ligação com Adão. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, ele usa aqui no capítulo 5 uma expressão muito forte para poder falar sobre estas coisas. Eu quero ler 3 versos desse capítulo 5, que são o verso 12, verso 15 e o verso 17, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Espiritualmente, a humanidade se divide em duas. Nós olhamos para o mundo agora e podemos pensar que só há uma humanidade, vamos assim dizer. Mas espiritualmente, e usando a teologia bíblica, especialmente a teologia paulina, nós percebemos que toda a raça humana ela está vinculada em Adão, e aqueles que aceitaram a Cristo, que abriram o seu coração para a palavra, para o evangelho da salvação, eles agora estão ligados em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, a raça humana está dividida em duas. Aqueles que ainda permanecem ligados em Adão e aqueles que, pelo novo nascimento, estão vinculados agora a Cristo Jesus. A característica da raça humana que ainda está presa em Adão é óbvia, O pecado domina ainda o coração destes homens, levando eles, consequentemente, a cometerem aquilo que a palavra diz, as torpezas, caírem nos laços de destruição e de morte. Então, a consequência do pecado, ainda dominando o coração do homem, é levar esse homem a tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desaprova a Deus. Por isso que estas pessoas que ainda estão presas em pecado, ou sob o domínio do pecado, essas pessoas não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que elas estão debaixo da ira de Deus, condenadas no pecado. Estão debaixo de uma condenação, todos aqueles que ainda permanecem em Adão. Mas aqueles que provaram de um novo nascimento, aquele que pela palavra da graça, pelo evangelho da graça, nasceram de novo, esses já não estão mais vinculados a Adão, agora estão vinculados a Cristo Jesus. E a característica desses que estão vinculados a Cristo é que o pecado não tem mais domínio sobre eles. O pecado ainda pode marcar alguma ação minha, alguma ação daqueles que ainda são de Cristo, mas não tem mais domínio sobre nós. Agora a nossa vida está sob o domínio do Senhor. A outra característica que marca aqueles que estão em Cristo é que, por Cristo, eles recebem a aprovação de Deus, agradam a Deus, satisfazem o coração de Deus, não pelos seus próprios méritos, mas agora pelo sacrifício de Cristo Jesus. O Pai se agrada de nós por meio daquilo que Cristo operou no Calvário. E a consequência disso é que nós somos libertos do poder do pecado. O pecado já foi condenado. Cristo morreu pelos nossos pecados, carregou sobre si no madeiro os nossos pecados. Ele não carregou o pecado de si mesmo porque ele não tinha pecado. Ele carregou o meu e o seu pecado. E isso também nos faz firmar na promessa que ele nos fez. Que assim como ele venceu a morte, nós venceremos também a morte. Então a raça humana se divide nessas duas, eu diria que nesses 2 grandes grupos. Aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a nossa confiança, meus irmãos, para andarmos neste mundo.
Somos um ser humano, aos olhos humanos, vamos assim dizer, somos iguais a todos os outros. Mas espiritualmente, quando Deus olha, Deus vê uma distinção simples e clara. Quem está em Adão e quem está em Cristo Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Adão, ainda continua toda a condenação. Então a minha pergunta para você, que me vê, que me ouve, é: em quem você está? Aonde a sua vida está apegada? Sua vida está apegada a Cristo? Firmada em Cristo? Então isso tem que encher o teu coração de paz. Mas se ainda você não está vinculado a Cristo pelo novo nascimento, pelo Evangelho da Graça, eu te exorto, através dessa palavra, que você se apegue a Cristo, se renda a Cristo e faça dele o Senhor e Salvador da tua vida. Eu tenho alegria de ter Cristo Jesus como meu Senhor, de estar vinculado nele, e que essa seja a tua alegria também, no nome do Senhor. Eu vou estar orando e agradecendo a Deus pela nossa salvação, agradecendo a Deus pelo Evangelho da salvação, agradecendo a Deus por Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero orar pedindo que esta palavra possa despertar esse meu irmão, esse meu amigo, para que ele veja, ó Deus, que a coisa mais importante é estar firmado em Cristo Jesus. Todos os homens nascem marcados pelo pecado, mas aqueles que abrem o coração para Ti, Senhor, se tornam novas criaturas. Obrigado, Senhor, por ter me feito uma nova criatura. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas que eu conheço já se tornaram novas criaturas. E a minha oração, Senhor, é para que muitos outros possam se tornar novas criaturas também por meio de Cristo Jesus. Vai salvando os nossos familiares, vai salvando aqueles que ainda estão longe de Ti, Pai, que o Senhor possa alcançá-los assim como o Senhor nos alcançou, pelo Evangelho da Graça, nos fazendo uma nova raça, a raça eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que queremos ser, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a tua vida, no nome santo de Jesus. Amém.